Todo processo, inclusive o processo trabalhista, tem que passar por uma série de fases para chegar ao fim, para finalmente você poder receber o valor quando você é o reclamante, o trabalhador, ou ter que pagar algum valor, ou se eximir disso quando você é o empregador, né? Todo processo vai começar com uma petição inicial, né, que é chamada de, no processo trabalhista, de reclamação. É a reclamação trabalhista, né? Reclamação trabalhista. É a petição inicial, na qual o advogado, a gente vai passar por todas as fases do processo trabalhista aqui para você saber tudo o que pode acontecer no seu processo e se localizar. Vamos fazer uma linha do tempo, tá? Que daí você vai poder se localizar para saber em que lugar do seu processo você tá e o que ainda pode ou não ocorrer, né? Então, muito bem. Na reclamação trabalhista, na petição inicial, o que o seu advogado faz quando você é o trabalhador, é o empregado? Ele vai falar, olha, juiz, aconteceu esses fatos, em razão desses fatos eu quero esses pedidos. Então vamos supor, uma ação que a gente tem muito aqui no escritório, eu vou usar como exemplo, eu vou pegar essa ação para usar de exemplo do começo ao fim, mas aí você adapta para o seu caso. Qualquer processo trabalhista vai ter essas mesmas fases, tá? Então eu vou pegar o caso de uma trabalhadora que ela estava grávida, tá? No período de experiência, e a empresa foi lá e falou, ó, terminou a experiência, tchau, demitiu a grávida no período de experiência. Aí ela procura o advogado e falou, ó, os caras me demitiram lá, eles podiam fazer isso? Não, não pode não, vamos entrar com o processo trabalhista. Entre então com a reclamação trabalhista, ou como dizem por aí, põe a empresa no pau, né? Botou a empresa no pau, o juiz vai mandar uma carta para essa empresa. O certo é falar em citação, mas tem gente na doutrina trabalhista que vai chamar de intimação, etc. O que importa saber é, vai ser mandada uma carta para quem? Para a empresa. Para a empresa fazer o quê? Se defender, né? Como que a empresa se defende? No processo trabalhista, diferentemente do processo civil, vai ser já marcada uma audiência, tá? E nessa audiência vai começar da seguinte maneira: o juiz vai ver se as partes têm alguma proposta de acordo, né? Então chega a carta pro empregador, né, que demitiu a grávida, que demitiu o trabalhador, escolhe aí qual que é o seu caso, falando, ó, no dia tal, daqui 3 meses, no dia 5 de outubro de 2028, tá marcada a audiência. Compareça. Vai chegar no dia, todo mundo senta você do lado do seu advogado, senta o empregador do lado do advogado dele, e o juiz vai falar, tem acordo? Ah, tem, eu pago 10 mil para acabar com esse processo agora, porque essa grávida aí tá pedindo 30 mil, não quero pagar. Aí o advogado da senhora gestante vai dizer, não, 10 mil é muito pouco, eu quero 20, né? Se não chegar num acordo, aí vai ser julgado o processo. Como que vai ser julgado? Nessa mesma audiência, a empresa vai apresentar a sua contestação. O que é contestação? Da mesma maneira que na petição inicial de reclamação trabalhista, o advogado conta os fatos. Quais são os fatos? Ó, ela estava grávida e foi demitida. E faz um pedido, eu quero que ela seja indenizada por isso. Eu quero que ela receba 30 mil porque foi demitida grávida. Na contestação, na defesa que é apresentada na audiência quando não tem acordo, vai ser apresentada essa contestação, que é a defesa, na qual vai ser dito assim, olha, os fatos não são bem esses, tá? Eu não sabia que ela estava grávida, ela nunca me avisou que estava grávida, por isso que eu demiti. Ou então vai dizer, não, eu sabia que estava grávida, mas como é contrato de experiência, eu acho que eu não tenho obrigação de manter a gestante na minha empresa durante o contrato de experiência. Alguma coisa assim, adapta para o seu caso, tá? Se você está pedindo horas extras, a empresa vai se defender falando, não fazer horas extras não. E aí vai fazer como a prova. Aqui na contestação a empresa vai apresentar ou documentos, tá? Documentos que eu digo sempre pode ser desde documentos escritos até vídeos, áudios, etc. Mas também as partes vão poder aqui na audiência ouvir testemunhas, tá? Pessoas que vão lá para falar, não, eu vi o que essa pessoa está falando, eu estava lá, eu vi que é verdade. E também vai ter o depoimento pessoal, ou seja, tanto alguém que representa a empresa quanto quem está processando o trabalhador
vão ser ouvidos, né, para ver se eles estão realmente falando a verdade, se eles não entram em contradição, mas é óbvio que você vai ser bastante advertido pelo seu advogado a respeito do que consta no processo, do que você deve falar, do que você não deve. Você não vai ser orientado a mentir, mas vai ser orientado, obviamente, a contar as coisas da maneira que mais te interessam, né? Isso faz parte da estratégia processual, tá? Muito bem. Feita essa audiência, via de regra, pode ser que ocorra aqui de você ter uma perícia, né? Então, casos, por exemplo, em que você entra dizendo, olha, eu tinha que ter adicional de periculosidade, eu tinha que ter adicional de insalubridade, coisas que dependem de uma prova, de mostrar que a empresa tinha muito barulho, que você trabalhava perto de coisas químicas que fazem mal para a saúde, etc., tem que ser feita uma perícia. O juiz vai mandar um perito na empresa para ver, né? Ou então, se é uma doença do trabalho, a perícia vai ser um médico que vai examinar o trabalhador para saber se ele está com alguma doença, etc, etc. E passada essa fase, se não tiver perícia nenhuma, já vai direto, ou se tiver perícia, passa pela perícia e vai finalmente para a sentença, tá? O que é a sentença? A sentença é a primeira vez que o Poder Judiciário vai dizer quem está certo e quem está errado. Então, vamos pegar de novo o caso da grávida, da gestante. O juiz vai falar, olha, realmente você estava grávida, tá? Você estava grávida, mas eu como juiz, como primeiro juiz que está cuidando desse caso, eu entendo que grávida não tem estabilidade quando está na experiência. Grávida só tem estabilidade quando é contrato CLT normal, né? Tempo indeterminado. Foi contratado, não sabe quando vai sair. Na experiência não tem. Opa! O advogado da parte que perdeu, que o juiz decidiu que perdeu nessa sentença, vai fazer o quê? Ele tem 8 dias, tá? 8 dias úteis, 8 dias úteis, para apresentar uma coisa chamada recurso ordinário, tá? O que é o recurso ordinário? É uma petição que vai ser mandada para o 2º grau, para o Tribunal Regional, e na qual o advogado vai falar assim, ó, esse juiz aqui ele tá bem louco, ele tá falando que minha cliente não tem direito à estabilidade, mas ela tem, né? Peço para que mais 3 juízes, e esses 3 juízes do tribunal vão ter um nome que é desembargadores. Então eu quero que os desembargadores, 3 deles se juntem para me dizer se o juiz está certo ou reformar a decisão do juiz. Ou seja, eu quero que a minha cliente ganhe a causa nesse recurso, né? Eu estou dando um exemplo aqui, mas poderia ser o contrário. A parte que perdeu, não importa se é o trabalhador ou se é o empregador. A parte que perdeu tem direito a entrar com esse recurso. E deste recurso vai sair um documento chamado acórdão, tá? O que é um acórdão? É a decisão na qual esses 3 desembargadores votam para dizer quem que eles acham que está correto, quem que eles acham que está errado. Então, nesse acórdão, eles podem, por exemplo, reformar a sentença. Falar, não, realmente, o advogado está certo, a trabalhadora tinha o direito, então tem que indenizar ela em R$30 mil. Mas também pode acontecer deles manterem, falarem, não. Tá certo, juiz, a sentença estava correta, então aqui no acórdão eu vou manter dizendo que a grávida não tem direito. Muito bem, você pensa que acabou? É claro que não, porque nunca acabam os recursos. Mentira, eles acabam. Mas ainda tem mais um recurso que se chama recurso de revista, tá? O que é o recurso de revista? É um recurso no qual você vai fazer a mesma coisa, só que reclamando para um novo tribunal, que fica lá em Brasília. Hoje em dia você não precisa ir para Brasília, tá? O processo ele vai para Brasília eletronicamente. Vai para o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, e lá, novamente, seu advogado vai pedir para essa decisão ser revista, tá? Por isso que se chama recurso de revista. Qual que é a diferença? Até aqui, até o 2º grau, até no recurso ordinário, até os desembargadores, tudo podia ser rediscutido. Tudo. Ela estava grávida, não estava, a empresa sabia, a empresa não sabia, tudo isso. Quando você vem aqui para o TST, você só pode discutir o direito de alguém, você não pode discutir fatos. Então vamos supor, aqui nesse acórdão, os desembargadores assumiram, falaram, não, realmente, ela estava grávida durante o contrato de experiência, só que ela não tem o direito
da estabilidade. Portanto, ela não tem o direito de receber 30 mil de indenização. Ah, mas espera aí, quer dizer então que o fato está decidido. Ela estava grávida mesmo? Tava. Ah, então ok. Quando eu vou para o TST com o meu recurso de revista, eu discuto não se ela estava grávida ou não, porque isso é uma questão de fato. Eu discuto quais são os direitos da mulher grávida. E aí, chega no TST, a gente tem a jurisprudência dominante do TST, e a gente tem lá 99% de certeza que vai vir um novo acórdão, onde os juízes do TST, que se chamam ministros, são juízes também, tá? É que assim como a gente chama o juiz de segundo grau de desembargador, a gente chama os juízes lá do TST de ministros, né? E aí eles vão dizer, realmente, se ela estava grávida, tanto faz se era contrato de experiência ou não, ela tem o direito, ela tá certa e, portanto, agora ela vai ganhar o processo, né? Aí, de repente, agora quem perdeu foi o empregador no nosso exemplo, né? Quem perdeu foi quem contratou. E aí, esse empregador tem que desistir? Não, ele ainda tem mais um recurso chamado recurso extraordinário, que vai para aquele tribunal que todo mundo já conhece, que se chama STF. Agora, o problema é que é o seguinte: 99,9% dos recursos para o STF você não ganha, tá? Tem uma série de complicadores que eu não vou conseguir te explicar aqui, mas tecnicamente é muito raro você ganhar um recurso extraordinário no STF. Na seara criminal ainda tem um pouco mais de casos em que ocorre, na seara trabalhista é muito pouco mesmo, tá? Mas para todos os casos, existe sim mais esse recurso. E aí o que ocorre? Quando acabam todos os recursos, ocorre uma coisa chamada trânsito em julgado, tá? O que é trânsito em julgado? É quando acabam os recursos. Quando que eles acabam? Das duas, uma. Ou quando você já foi pro STF e perdeu lá, ou quando, pode perceber que para cada recurso desse tem um tempo, você sempre tem 8 dias para apresentar esse recurso. Aí eu perdi, demorei 9 dias para apresentar o recurso, esquece, deu o trânsito em julgado. Por quê? Porque eu tenho que apresentar o recurso no tempo. Se não apresentei, não tenho mais recurso. Então, quando não cabe mais recursos, ocorre o trânsito em julgado. E quando isso ocorre, aquela decisão passa a ser o que a gente chama de decisão exigível. Ou seja, a gente agora pode entrar com uma nova fase do processo chamado de execução. Execução de sentença, ou na civil chamam de cumprimento de sentença, que é: vamos agora obrigar a parte que perdeu a pagar para a parte que ganhou, né? Então essa é a última fase, é execução trabalhista, tá? E a gente vai deixar um vídeo para você aqui explicando com mais detalhes como funciona uma execução. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e a gente sempre tenta responder quando consegue, mas esse vídeo aqui eu tenho certeza que vai te ajudar.